paz do Senhor Jesus, eu sou o Bispo Márcio Silva. Mais uma vez estamos aqui para falarmos de um assunto muito importante, que é o batismo nas águas. Na semana passada nós tivemos a primeira parte, falando algumas coisas básicas sobre o batismo nas águas, e eu prometi na semana passada que hoje nós iríamos trazer algumas perguntas. Eu pedi que algumas pessoas que assistiram o primeiro vídeo mandassem algumas perguntas, caso fosse alguma dúvida. Então vamos agora ler algumas perguntas e tentar responder para você à luz da palavra de Deus. Só lembrando a você que o assunto batismo nas águas, para nós cristãos, o que estou falando aqui não é uma doutrina da igreja em que eu congrego. Não é um regimento interno. Cada igreja tem um regimento, cada igreja tem um entendimento, cada igreja tem um discipulado para as pessoas que são candidatas ao batismo. Então, importante também você entender que o conteúdo pelo qual estou falando aqui é baseado na palavra de Deus. Quando eu toco no assunto de regimento interno de algumas igrejas, enfim, existem igrejas que têm os seus critérios, né? Reúnem uma assembleia de pessoas para fazerem oração, para saber se haverá um sim ou não da parte de Deus para o batismo das águas de algumas pessoas. Algumas igrejas têm esse procedimento, outras igrejas têm um regimento de que só batiza pessoas após aos 18 anos. Bom, isso é um regimento de cada igreja. Biblicamente falando, não existe isso na Bíblia. Mas estou aqui respeitosamente a outras igrejas que assim fazem. Enfim, nós vamos procurar aqui responder as perguntas de acordo. Terei muito cuidado em responder, muita responsabilidade também. Não estou aqui para fazer crítica a igreja nenhuma, tá bom? Então vamos lá. O Paulinho, ele diz que ele assistiu o primeiro vídeo e ele pergunta: quem já é batizado pode se batizar de novo? Ou o batismo é só um? É o Paulinho. Bom, Paulinho, quem já é batizado não precisa se batizar de novo, uma vez que o seu batismo, você creu naquilo que você estava fazendo, você estava consciente daquilo que você estava fazendo. Nós pensamos assim, que a palavra de Deus diz que batismo é um só. Não se faz campanha de batismo ou renovação de batismo. Isso não existe. Existe um só Senhor e um só Deus e um só batismo. Existem igrejas que optam em renovar de ano em ano o batismo das pessoas. Biblicamente falando, isso não está correto. Agora, se a pessoa se batizou, ô Paulinho, se a pessoa se batizou nas águas e ela não nasceu de Deus, ela voltou para o mundo, aquele batismo, enfim, aquele batismo que ela acha que se batizou, ela foi na emoção e tal, mas logo ela não mudou, ela voltou para o mundo, voltou a fazer as coisas erradas. Na verdade, ela não se batizou nas águas. Deixa eu falar para vocês uma coisa. O que é na prática o batismo? O batismo é uma simbologia, é um ato simbólico de alguém que é seguidor de Cristo. Se converteu dos seus maus caminhos e agora passa a ser um seguidor de Cristo. Jesus passou a exigir dos discípulos que batizassem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados e passaram a serem seguidores de Cristo. Agora, a pessoa se batizou nas águas, na emoção. Daí ela não se converteu, ela voltou para o mundo, ela não tem nenhuma comunhão com Deus, porque continua com o mundo. Eu penso que esse batismo não foi um batismo, popularmente dito como um banho sem sabonete. Então, se o Paulinho está perguntando assim, quem já é batizado pode se batizar de novo? Eu penso que ele está perguntando a respeito disso, de alguns costumes de outras pessoas que de ano em ano se batizam. E não é assim.
quando você se batiza de fato, de verdade, com convicção, você morreu para o mundo, nasceu para Deus. Pronto. Dali em diante você será fiel a Deus, terá comunhão com Deus até Ele voltar. Então, no meu ponto de vista, não existe renovação de batismo, não existe um segundo batismo, existe um só batismo. Tá certo então, Paulinho? Recebemos outra pergunta também. Diana, ela pergunta o seguinte: queria entender sobre o rebatismo. Quase a mesma outra coisa. O rebatismo, que alguns julgam necessário. Não é necessário. Aí ela diz, primeiro, tanto para quem muda de uma igreja para outra. Aí ela pontuou aqui, 2, como para quem sai da igreja e depois volta. É necessário? Ô Diana, eu acho que a resposta que eu te dou é a mesma que eu referi ainda há pouco ao Paulinho. Existem pessoas, um pouco entrando na tua pergunta aí, que existem igrejas, melhor dizendo, que não aceita como membro da sua igreja se não foi batizado ali. Eu não estou criticando a igreja, por favor. Eu só estou dizendo que existem igrejas que têm lá os seus regimentos internos, que se uma pessoa vai se mudar para aquele ministério e ela já foi batizada em outra igreja, existem certos ministérios que não vão aceitar aquela pessoa como membro se ela não se batizar ali novamente. Eu penso que o batismo é um ato de fé de uma pessoa que se converteu a Cristo. Ela não se converteu a uma religião. Ela não se converteu a uma placa de igreja. Ora, igreja não salva, religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Eu não estou aqui reprovando quem faz isso, eu só estou explicando, dizendo que, no meu ponto de vista, por exemplo, eu sou pastor de um ministério. E tem uma pessoa que ela quer fazer parte do meu ministério. Só que ela já foi batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela creu no seu batismo, ela se converteu lá em outro ministério. Só que por algum motivo ela quer fazer parte do nosso ministério. Aí você pergunta, ô bispo, o senhor vai aceitar essa pessoa? Sim. Eu vou perguntar para ela se ela creu no seu batismo, se ela nasceu de Deus, se ela foi batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ela morreu para o mundo de verdade, ela se converteu. Se a resposta for sim, eu vou receber essa pessoa naturalmente. Porque não sou eu quem vou julgar essa pessoa, mas a própria pessoa vai dizer, não, eu creio sim no meu batismo. Eu nasci de Deus. Então se a pessoa, ela crê na sua decisão e no seu batismo, quem sou eu para reprovar? Quem é o pastor para reprovar? Esse é o meu ponto de vista, o meu entendimento, ok? Então, para endossar mais o que estamos falando aqui, eu vou ler aqui, eu separei aqui alguns textos para a gente entendermos juntos aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, e o versículo 19 diz assim, Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha que coisa gloriosa esta palavra. Então Jesus está dizendo isso, é uma ordenança aos discípulos. Vocês vão pregar, e aqueles que creem na vossa palavra, batize essas pessoas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Jesus está ensinando isso aos discípulos. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, ou seja, aos 4 cantos da terra, ensinando e a obedecer tudo aquilo que ordenei. Esse é o detalhe que Jesus está colocando. Ensinando a todas essas pessoas aquilo que eu vos ensinei. Então, eu entendo nessa palavra que
embora algumas igrejas tenham as suas doutrinas, os seus regulamentos internos, o que vai valer é o que Jesus disse. Recomendou aos discípulos dizendo: vocês vão pregar aos 4 cantos, vocês vão batizar aqueles que se converterem, e vocês vão fazer valer aquilo que eu vos ensinei. Vocês vão fazer dessas pessoas discípulos, mas discípulos não meus discípulos, discípulo do pastor fulano de tal, discípulo do pastor, discípulo de Jesus. Quem é o nosso mestre? É Jesus, então nós vamos servir ao nosso mestre Jesus. É um detalhe que eu precisava ensinar, dizer isso para você. Lá na grande comissão de Jesus, fica claro que o batismo é um sinal que alguém é seguidor de Jesus. Então, na grande comissão pela qual Jesus reúne os discípulos e dá essa ordem, ele é claro em dizer que quem se batiza se torna seguidor de Jesus, não de uma igreja, não de uma religião. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas quando se convertiam. Esse era um sinal que a sua conversão era verdadeira e tinha um compromisso sério de seguir Jesus. Portanto, se alguém vem de uma outra igreja e ela já foi batizada, ela crê verdadeiramente, ela teve um compromisso sério com Jesus, ao meu ver, não há necessidade nenhuma dessa pessoa se batizar outra vez. Seguindo então aqui essas perguntas, lá no Evangelho de Marcos, vamos lá em Marcos, capítulo 16, também versículo 16, diz o seguinte: Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Veja o que Jesus disse, que o primeiro sinal de uma pessoa para ser salva é crer, mas quem crê torna-se discípulo e se batiza nas águas. Voltamos então àquela pergunta de algumas pessoas que dizem assim: o fulano aceitou Jesus, mas não deu tempo dele se batizar, ele estava doente, mas ele confessou Jesus antes de morrer. Podemos crer na salvação daquela pessoa se ele ou se ela se arrependeu dos seus pecados, mesmo nos últimos momentos da sua vida, no leito, enfim. Nós cremos na salvação. Se o ladrão que estava ao lado de Jesus, nos últimos momentos da vida dele, ele confessou Jesus como Salvador, tendo se arrependido dos seus pecados, Jesus disse: hoje você estará comigo no meu paraíso. Então, a palavra de Marcos 16:16, o primeiro sinal de que uma pessoa pode ser salva é se ela crê e se arrepender. Mas se houver tempo hábil de se batizar, se batiza, porque é uma outra ordenança. Jesus quer que aquele que crê e que se arrependeu se batize, porque será um sinal de aliança de que você é um seguidor de Jesus. Para encerrar, algumas pessoas aceitam Jesus como seu Salvador no leito de morte, como o ladrão na cruz ao lado de Jesus. Essas pessoas podem não conseguir ser batizadas, mas creram, e se tiverem oportunidade, provavelmente teriam sido batizadas depois. Jesus não negou a salvação ao ladrão, referência também em Lucas capítulo 23 e versículo 42 e 43, também João 3 e 26. Da mesma forma, podemos crer que essas pessoas não serão negadas a ela a salvação, mesmo nos últimos momentos, mas ela creu, ela se arrependeu. Nós podemos crer na sua salvação, porque Jesus disse aqui em Marcos que quem crê, então o primeiro é crer. Se a pessoa crê, ela se arrepende. Se ela se arrepende, ela se torna um seguidor de Jesus e acaba selando isso com seu batismo nas águas. Eu sei que é um assunto meio que polêmico, porque muitos ministérios querem colocar ali o seu ponto de vista, mas nós devemos levar em conta e ponderar
aquilo que falamos e termos responsabilidade nisso. Porque se há muitas pessoas com dúvidas e vem alguém e coloca aquilo que está pensando fora da Bíblia, você vai confundir mais ainda a mente dessas pessoas. Portanto, eu prefiro buscar respostas na palavra de Deus, sobretudo nos ensinamentos de Jesus. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa segunda, digamos assim, não vou falar aula, mas eu estou aqui fazendo uma espécie de discipulado. Estamos fazendo aqui um discipulado. Tá bom? Nesse mês de maio, todas as terças-feiras aqui no meu canal, você pode convidar outras pessoas para assistir esse vídeo, você pode compartilhar, você pode também comentar respeitosamente, serão aceitos, né, os seus comentários, sem ofender ninguém. Nós não estamos aqui para ofender ninguém, ok? Se você tem alguma dúvida, envia para nós aqui por esse número aqui no WhatsApp ou no nosso canal também, tá certo, pessoal? Que Deus abençoe a você. Eu espero ter podido ajudar você de alguma forma. Na semana que vem nós retornaremos em nome de Jesus.